Senhoras e senhores, meus compatriotas celestiais, eu tenho aqui em minhas mãos a Filosofia na Idade Média, do historiador e filósofo francês Étienne Gilson. E cara, essa daqui é uma leitura que eu acho importante para os nossos dias. O estudo a respeito da Idade Média é uma leitura, é um estudo interessante para nós. Porque é muito comum que a gente tenha uma ideia assim, bem equivocada a respeito da Idade Média, como aquela era de trevas, né? Uma era de regresso intelectual, de fanatismo religioso, blá 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 blá. E estudos sérios, né, literatura séria como essa daqui, nos ajudam a desmistificar esse tipo de coisa. Né? Eu quero citar aqui já uma breve frase do Gilson, que ele fala lá na conclusão do seu livro. E ele diz o seguinte: a filosofia moderna não teve de sustentar luta alguma para conquistar os direitos da razão contra a Idade Média. Ao contrário, foi a Idade Média que os conquistou para si. E o próprio ato pelo qual o século XVII, né, então ali 1600 e pouquinho, né, aquele início do iluminismo, etc. e tal, imaginava abolir a obra de séculos precedentes só a continuar. Imaginava abolir a obra dos séculos precedentes, só a continuava. Né? Geralmente o iluminismo é tido como tendo seu ponto mais alto no século XVIII, né? 1700 e pouquinho, principalmente ali 1755, onde teve aquele maremoto de Lisboa, né, dia de Todos os Santos, as igrejas em Lisboa lotadas, então acontece um terremoto onde as igrejas ruem, elas caem, e logo em seguida então vem um maremoto e acaba afogando muita gente. Foi uma baita de uma tragédia. E isso foi um tremendo de um desafio para a teologia cristã, né? Para a teodiceia da apologética, né? Como é que um Deus todo-poderoso e bondoso permite esse tipo de coisa? E pessoas como Voltaire, que é um ícone para o iluminismo, fizeram uso desse discurso, né? Se aproveitaram muito dessa situação para escrever a esse respeito. Leibniz vai tentar refutar isso tudo na época. Mas enfim, então o Gilson ele parte lá desde os primórdios da era cristã, né, os apologistas, né, toda a patrística, e como que o aristotelismo e o platonismo, em especial o platonismo, influenciaram todos esses pensadores. Né? Embora o cristianismo comece principalmente com pescadores e gente simples, nós temos logo em seguida Lucas, que já é alguém um pouco mais intelectualizado, né? Um historiador, fez um tremendo trabalho historiográfico com Atos e com o Evangelho de Lucas. Também temos logo após também Paulo, que não era nenhum ignorante, e pouco a pouco vários advogados e filósofos vão aderindo à fé cristã e fazem uso dos seus potenciais, né, retóricos e tudo mais para defender o cristianismo. E eles trazem consigo também essa influência aristotélica e platônica dos seus estudos anteriores. Um dos nomes interessantes citados aqui por Gilson do platonismo é o Dionísio o Areopagita, o pseudo Dionísio o Areopagita, que seria possivelmente aquele Dionísio que se converte lá no Areópago com o discurso de Paulo. Então Paulo teve aquele discurso todo fenomenal lá no Areópago, onde ele vai discutir com os filósofos, etc. e tal. Inclusive é um tremendo de um texto que serve de modelo para nós, porque ele vai dialogando, ele cita pensadores pagãos ali, ele cita Epimênides, por um exemplo. O próprio... Não, desculpa, Epimênides não é nesse discurso. Epimênides ele cita quando ele escreve para Tito.
Mas enfim, ele cita ali outros pensadores, o próprio início dele, né? Senhores atenienses, já é uma citação lá da apologia de Sócrates, né? A apologia de Sócrates, isso mesmo. E, enfim, só que quando chega no ponto de defender a ressurreição corporal de Jesus, que os filósofos então não aceitam, Paulo não arreda pé. Né? O Paulo se mantém firme nisso ali porque é uma questão inegociável da fé cristã. Né? Paulo se manteve firme onde Rudolf Bultmann arredou. Lá onde Bultmann acaba falando que não é bem assim, né? Isso é só um simbolismo para demonstrar como Jesus continua vivo nos corações dos seus seguidores, né? Tentando então abraçar o espírito da época do modernismo. Paulo ele foi categórico. E então temos esse tal pseudo Dionísio Areopagita que alguns pensadores de então afirmavam ser Dionísio, o cara que se converte com o discurso de Paulo. Hoje em dia não se aceita mais muito essa tese. Tá? Então ele vai tratar sobre outros patrísticos aqui, até chegar em João Damasceno, João de Damasco, que é o último do período patrístico, né? Vai passar por Ambrósio, vai passar por Agostinho, por Orígenes. Agostinho eu até acho que ele deveria ter falado um pouco mais, ele passou um pouco rápido demais por Agostinho, um cara que é tão influente para toda a teologia cristã, né? Claro, o Agostinho vai aparecer inúmeras vezes ao longo de toda a obra, né? De toda a extensão aqui do escrito de Gilson, né? Porque ele é um cara que vai influenciar muito todo o pensamento da Idade Média. Então ele vai tratar também sobre Erígena, que é um caso já não tão conhecido para quem não é estudioso do assunto aqui da Idade Média. Vocês podem ver que é um calhamaço de páginas, né? Foi o livro mais extenso que eu li em 2020. Então ele trata assim sobre muita coisa desse período. Não é um livro assim, é um livro que não é brincadeira esse daqui. Ele vai tratar então também sobre Abelardo, sobre a filosofia árabe e judaica, principalmente o Avicena e o Averroes. Vai tratar muito sobre eles e como eles vão influenciar também pensadores lá posteriores como Tomás de Aquino. Vai ser bastante influenciado por esses caras aqui, o próprio Duns Scott. E já mencionando então esses caras, né, ele vai tratar bastante sobre Tomás de Aquino, as suas famosas 5 vias para provar a existência de Deus. Né? A Idade Média ela tinha muito dessas tentativas de provar a existência de Deus, né, como a primeira causa do universo, como tratando de níveis de perfeição, perfeições morais, até os níveis de perfeição. Eu esqueci de mencionar antes, né, não é o Abelardo, o Anselmo de Cantuária, que também me lembra do Boécio, eu preciso lembrar desse pessoal todo para falar para vocês. O Anselmo de Cantuária é o cara responsável pelo argumento ontológico. O que é o argumento ontológico? Deus é, por definição, o maior ser cujo nenhum outro maior pode ser pensado. Ou seja, Deus existe no pensamento. Né? Mesmo um ateu, ele tem em mente alguma coisa quando ele fala que Deus não existe. Né? Esse algo é Deus, que ele tem em mente. Ou seja, Deus existe ao menos no nosso pensamento. Só que aquilo que existe não apenas no pensamento, mas na realidade, é maior do que aquilo que existe apenas no pensamento. Então, se Deus existe apenas no pensamento, mas não na realidade, quer dizer que todas as coisas que existem também na realidade, como por exemplo um simples lápis, seria maior do que o maior ser cujo nada maior pode ser pensado, o que seria um absurdo lógico. E, portanto, logicamente, Deus, então, precisa existir tanto no pensamento quanto na realidade. É um pouco complexo, um pouco confuso? Pode ser. Se você tiver interesse, eu escrevi sobre isso também lá no NAPEC, né, o Núcleo Apologético de Pesquisa e Ensino Cristão. Você pode dar uma pesquisada, ler, eu escrevi um pouquinho
mais sobre isso. E se ainda não for suficiente, pode ir então para os caras grandes, né? O William Lane Craig e o Alvin Plantinga defendem o argumento ontológico com muito, de forma assim, muito melhor do que eu sou capaz de fazer. Então pode partir para esses caras aí que eles vão saber te explicar isso aí muito melhor do que eu, tá legal? Então tá, ele trata então não apenas sobre a filosofia ocidental da Idade Média, mas também a oriental, os árabes e judaicos, e como eles vão influenciar. Boécio, né? Eu falei do Boécio. O Boécio, ele vai organizar a educação que vai ser adotada durante a Idade Média nas universidades, que por sinal surgem na Idade Média. Bolonha, Paris e Oxford vão surgir as três durante a Idade Média. Isso é crédito da Idade Média, o surgimento das universidades. E o Boécio, então, ele é responsável por essa organização em trivium e quadrivium, onde no trivium nós tínhamos lógica, retórica... Lógica, retórica e gramática. Lógica, retórica e gramática. Enquanto o quadrivium era música, astronomia, aritmética e geometria. Isso aí. Quase esqueci, hein? Mas eu lembrei. E o Boécio então faz essa distinção, trivium, quadrivium, que lá mais tarde o Alcuino de York é o cara quem vai ajudar então o Carlos Magno a instituir isso. O Carlos Magno é o primeiro imperador do Sacro Império Romano Germânico, que vai então instituir isso aí, vai querer essa reforma na educação ali no início mais ou menos da Idade Média, um pouco depois do início. Depois nós temos aqui, bom, eu já falei do Tomás de Aquino, Duns Scott, Guilherme de Ockham também é mencionado aqui. Guilherme de Ockham é o responsável pela aquela famosa navalha de Ockham, né? Isso é bastante usado hoje em dia ainda em filosofia. O Guilherme de Ockham também vai ser um grande nome de um dos maiores debates durante a Idade Média, que é a distinção entre nominalismo e realismo, né? A existência ou não dos universais. Eu posso dizer que um isqueiro é preto, por exemplo. Esse aqui tá meio sujo, né? Mas pode ser uma arma preta também, né? De airsoft. Mas existe a própria pretidão, se é que eu posso usar esse termo, né? Eu não sei, eu devo estar inventando coisa aqui. Então, alguns vão defender que não, existe só os individuais, objetos são pretos, né? Uma camisa pode ser preta, uma arma pode ser preta, um óculos pode ser preto, mas não existe essa coisa, esse universal da pretitude, pretidão, sei lá que nome eu queira dar para isso. Os universais não existiriam, e sim apenas os individuais, e outros, os particulares. E outros vão opor isso, vão falar que não, existe o universal. Isso até me lembra depois o Jean-Jacques Rousseau. Não, tô falando besteira. O Sartre. Esqueci os primeiros nomes do Sartre. Que vai falar que a essência precede... Caramba, eu tô esquecendo de tudo pra essa droga de vídeo, né? Vocês devem estar rindo da minha cara. Que a essência vem depois da existência. A existência precede a essência, isso. E isso é a coisa... Jean-Paul Sartre, isso. Agora eu lembrei o nome inteiro dele. Só me remete, o livro não fala nada sobre isso aqui, do Sartre. Averroes, eu já mencionei, John Gerson... Petrarca também é um caso interessante. O Petrarca ele vai resgatar toda essa questão da retórica, né? Da beleza das palavras, da musicalidade das letras. Agostinho vai chegar à fé, ao cristianismo, por conta de Ambrósio, dos discursos de Ambrósio, um grande orador. Petrarca vai chegar à fé de forma muito similar agora por conta de Agostinho, principalmente das suas confissões, por conta das belezas das palavras, do quão bem Agostinho escrevia. E ele então é considerado assim um retorno às belas letras e o início
dos humanistas, não no sentido moderno que nós conhecemos, né, o humanismo secular, não nesse sentido, mas aquele humanista do final da Idade Média, início da Idade Moderna, onde depois nós vamos ter o Erasmo de Roterdã como um dos principais nomes. E uma das coisas que os humanistas tinham muito era a questão do retorno às fontes, né? Eles não queriam mais ler Aristóteles, os comentários de Aristóteles, e sim ler o próprio Aristóteles, de preferência em grego, na língua original. Tem diferença, né? As traduções acabam às vezes mudando algumas coisas a termos hebraicos ou até gregos que simplesmente não têm correspondentes em português. E como é que nós fazemos isso? São dificuldades das traduções. Então, os humanistas tiveram muito isso de retornar direto às fontes e não aos comentários, e de preferência em sua língua original. E é, portanto, o Erasmo de Roterdã que, a partir de alguns manuscritos antigos, vai lançar o Novo Testamento em grego, porque de volta às fontes, ad fontes, né? E é esse Novo Testamento em grego, lançado por Erasmo, que o Lutero vai usar para traduzir depois para o alemão, lá no castelo de Wartburg, né, quando está voltando da dieta de Worms, ele é sequestrado então por Frederico o Sábio. Mas aqui nós já estamos no início da Idade Moderna, na Reforma Protestante, e tudo isso não está mais no livro aqui. O livro termina com esse início então dos humanistas, e mencionando principalmente Petrarca, mas também um pouco de Erasmo de Roterdã. Não é uma leitura assim tão fácil assim, é uma leitura bastante densa e cansativa. Até uma das críticas que eu faço ao Gilson, ou talvez ao tradutor, é que existem frases inteiras aqui, citações em latim, que simplesmente não tem tradução. Não é posto nem uma nota de rodapé explicando, né, uma coisa meio assim, ó, se vira com isso aqui. Né? E eu não sei latim, então isso dificulta um pouco as coisas, tá? É uma crítica que eu faço, mas não desmerece o livro, é um baita livro, muito recomendado. Quase 1000 páginas de puro conteúdo, né? Vai até o final mesmo de conteúdo. E na verdade são 943 páginas, né? Não chega a ser 1000, mas tá ali, chega perto. E cara, é um livraço isso aqui. E eu termino por aqui. Se você chegou até o final desse vídeo, meus parabéns, eu não esperava que alguém chegasse até o final. Tamo junto. Até aqui. Falou!